algo que eu acho que é importante a gente entender também é a questão agora, né, o Emmanuel Todd lançou um livro muito importante que é A Derrota do Ocidente, é como pensar essa derrota do Ocidente também como uma derrota da educação, né, então assim, onde há o declínio da educação, há também o declínio da cultura. Uma coisa está diretamente relacionada à outra, né. Agora, educação aí num sentido muito amplo, não é educação formativa, é uma educação que inclusive extrapola o âmbito da universidade. É uma educação humana, é uma educação cidadã, uma educação que envolve também a comunidade, né. Então, nesse sentido, o teatro comunitário, ele é muito importante também, aquele teatro que se faz na igreja da comunidade, aquele teatro que se faz na escola pública da comunidade, aquele grupo alternativo que está ali, também é necessário um mapeamento maior desses grupos. Essa questão do que é a democratização do teatro, ela é muito pertinente, mas ela tem uma complexidade. Então a primeira complexidade é que ela envolve 3 dimensões: a dimensão do Estado, a dimensão das políticas públicas e a dimensão da produção do que se faz de teatro num determinado lugar. Então essa dimensão é importante porque geralmente é a política de governo que determina o tipo de arte que a gente contempla, que a gente absorve, que a gente recebe. Então essas duas coisas estão diretamente ligadas. É importante a gente perceber que em alguns países, eu estudei mais proximamente, né, Alemanha, França, Brasil e México, as políticas de governo são completamente diferentes, né? Então assim, a gente não tem, infelizmente, principalmente na América Latina, uma política de Estado, que é diferente da política de governo. Então, cada vez que entra um governo, muda a política cultural. Então isso altera diretamente a perspectiva dessa democratização. E a democratização tem a ver com diversidade. Então, se você tem, por exemplo, poucos grupos ou os mesmos artistas produzindo, tem uma falha democrática aí. Então, na verdade, o teatro que a gente pensa é um teatro que envolva não só a inclusão, mas também uma diversidade maior. E para isso o Estado precisa ouvir a população, porque a gente, na verdade, a política de Estado que fomenta a cultura, ela advém dos impostos. Mas a população ela não interfere nessa decisão do que ela compra ou do que ela absorve. Então, deveria haver uma relação entre o público, o povo que paga, e também aquilo que ele consome, né? Claro que isso não só dentro de uma lógica de Estado, mas também mais na lógica de Estado do que na lógica de mercado, porque na lógica de mercado o que vende mais é mais, vamos dizer, patrocinado, mas a lógica de Estado é diferente, né? Então a cultura a gente tem que pensar numa dimensão em que não só os grandes grupos, os grandes artistas já consolidados têm um espaço, mas também aqueles grupos minoritários, aqueles cuja produção ainda serve inclusive de contraponto ao próprio posicionamento político. Então essa ideia de contraponto é importante, por quê? Porque você tem uma dimensão do Estado que tem que ouvir a população para poder produzir uma arte que, de certa forma, reverbere naqueles questionamentos, naqueles desejos da população, que no fim das contas é a população que banca essa política pública, né? Mas o que é que a gente tem visto ao longo do tempo? A gente tem visto uma população que paga por isso, mas ela não interfere nessa produção de cultura, né? Então, nesse sentido, a gente tem às vezes os mesmos grupos, os mesmos artistas sendo patrocinados. Então, isso interfere diretamente nesse modelo de democratização da cultura. Em todos os países, na verdade, desde Pisístrato, né, na Grécia, que foi o primeiro, de certa forma, um dos primeiros a patrocinar as Dionisas urbanas, porque a cultura patrocinada está diretamente ligada à polis, o surgimento da cidade, né? Então, esse patrocínio vem desde o tempo grego, passando por Roma, até a ideia da política de mercenato, mas chega dentro da contemporaneidade numa dimensão mais universalista. Então, quanto mais potente a economia, mais universal é a cultura. O que é que a gente vive hoje? A gente vive a necessidade de rever esses dogmas, ou seja, a gente precisa entender que a cultura não é só a cultura de centro, mas a cultura também
marginal, periférica, uma cultura de contraponto, uma cultura também contracolonial, ou seja, uma cultura que se coloca de maneira periférica, mas que ela é tão importante quanto a cultura de centro, porque ela estabelece essas contradições, né, que é própria da cultura. Então a cultura ela deve ser fomentada não naquilo só que agrada, mas aquilo também que leva a um certo processo de construção crítica dessa sociedade. Então o patrocínio do Estado à cultura tem a ver com isso, né? No México, por exemplo, a gente tem um apoio ao muralismo, ou seja, o movimento muralista, né, que foi um movimento muito forte, mas que surge também pós-revolução. Na França, a França tem uma ideia de cultura em extinção, ou seja, o que é essa ideia de cultura, não em extinção, mas é uma cultura em estado de exceção, na verdade. É que muda o governo, mas o subsídio da cultura permanece. Então eles não alteram o subsídio da cultura, né? É algo que mantém, por exemplo, uma relação de continuidade que a gente não tem. Por exemplo, a gente perdeu um ministério com a saída do governo Dilma, né? O Ministério da Cultura. Claro que a gente teve outros ganhos, a criação da Secretaria Nacional de Cultura. No governo do Gilberto Gil, por exemplo, a gente teve os pontos de cultura, que foi muito importante. Mas isso não é uma política de continuidade, isso é uma política de governo, diferente de uma política de Estado. Essa questão se o teatro é uma arte elitizada no Brasil, eu não considero. Eu acho que o teatro ele nasce de uma perspectiva coletiva, né? E ao mesmo tempo, em todos os períodos da história, o teatro serviu desse discurso paralelo, ou seja, um discurso que se localiza ali no entrelugar de um fomento que recebe, mas também de uma crítica que faz desse próprio Estado, vamos dizer assim, governamental. Então o teatro ele não é elitista, mas ele depende de uma política educacional. Então isso não faz do teatro elitista, faz dele, de certa forma, dependente, né? Dependente no sentido de que ele depende, mas ao mesmo tempo ele precisa responder, né? Ele dá uma resposta à sociedade. E muitas vezes ele não tem a solução, mas ele tem uma função fundamental no processo de civilização, que é mostrar as diversas dimensões e ângulos da sociedade. Então essa é uma das funções primordiais do teatro. Eu não considero ele elitista, por quê? Porque ele tem essa dimensão popular muito forte, né? E ele depende, quando eu falei de uma estética política, porque a política é estética, se você for pensar. Cada governo vai estabelecer um tipo de teatro. Você tem, por exemplo, Hitler estabeleceu um tipo de política cultural. Stalin estabeleceu um tipo de política cultural. Então os governantes não são ignorantes da função do teatro. Eles usam o teatro conforme as suas ideologias. A gente viveu isso também no Brasil. Então essa perspectiva de que o teatro ele não é conhecido, não. O teatro é conhecido tanto da população quanto dos governantes. Agora, o acesso ao teatro é algo diferente. E isso depende, sim, dessa relação. E que tipo de teatro a gente está também tendo acesso? Isso depende da política de governo.